Então, estamos hoje aqui para mais uma edição do Spinecast, né? Que foi esse podcast idealizado pelo Grupo Spine com o objetivo principal de trazer especialistas em assuntos diversos, né? Assuntos mais corriqueiros aí da cirurgia de coluna, assuntos sobre a coluna vertebral, para trazer uma informação para os nossos pacientes, para os pacientes e para todo mundo que nos segue, para a gente poder introduzir alguns assuntos de uma forma mais dinâmica. Então hoje estou aqui, sou o Matheus Bergamo, sou aqui com o Nilo Carrijo, nós dois somos membros do Grupo Spine, e hoje convidamos dois fisioterapeutas aqui de renome no tratamento de escoliose, que é esse assunto que vamos abordar hoje. Então vou deixar cada um se apresentar um pouco, então convido vocês a se apresentarem para os nossos ouvintes hoje. Bom, então o Matheus já falou, né? Meu nome é Nilo Carrijo, sou cirurgião de coluna, sou membro também do Grupo Spine. Estou aí trabalhando em Brasília desde o início, aí já conheço o André desde quando começamos, né, André? E a gente sempre desenvolveu um bom trabalho aí junto com a equipe de fisioterapia de vocês, e é um prazer receber vocês aqui nesse podcast que vem para ajudar os nossos pacientes, meus, do Matheus e de vocês, a entenderem melhor os temas que a gente aborda aqui. Legal, boa noite. Agora mudou, né? Mudou. Boa noite, tá certo. Tudo bom, gente? Quero agradecer mais uma vez o convite aqui do Dr. Matheus, do Dr. Nilo, estender, tá, a todo o grupo Spine, que eu sei que não puderam estar aqui. Bom, meu nome é André Moura, sou sócio, dono da Reactive Fisioterapia, tá? Sou formado há 25 anos, já uma boa caminhada, e, enfim, eu estou aqui para poder apresentar a Edelweiss, que é realmente especialista nessa área de escoliose. É ela que manda, ela que sabe tudo. Tá? Só dizer que ela faz parte da equipe da Reactive Fisioterapia, tanto na unidade da Zanorte quanto na unidade do Mané Garrincha, e dizer que estamos de portas abertas para manter e sempre melhorar essa parceria que a gente tem tido sucesso há muito tempo. Obrigado pelo convite, gente. Bem-vindo. Meu nome é Edelweiss, né? Como já foi dito, eu sou fisioterapeuta. Trabalho com escoliose já desde 2003, pelo método do RPG do Suchá, né? E na minha busca de que chegava um determinado ponto, eu não conseguia evoluir essa escoliose, eu não conseguia um bom resultado com essa escoliose, eu comecei a pesquisar, e foi quando eu descobri os exercícios específicos para escoliose, e aí eu fiz, dentro de 7 métodos que tem, eu fiz o método Schroth, né, que é um método alemão, e atualmente estou trabalhando com isso. Eu já tenho 28 anos de formada, né? E assim, estou cada vez mais encantada com os resultados que a gente tem dentro dessa metodologia de tratamento. Muito bom, muito bom. Bem-vindos aí. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado por aceitar esse convite dessa participação. Vamos agregar muito. O que você pode falar para a gente, Nilo? Assim, como você pode explicar para a gente o que é escoliose e quais são os primeiros sinais que podemos identificar dessa doença? Na verdade, vou falar do ponto de vista médico, né? A gente sabe que muitas vezes a gente acaba conversando a mesma coisa com um linguajar diferente, né? Então vou falar aqui do ponto de vista médico, o que pra gente é a escoliose, e isso de uma certa maneira não varia muito, mas enfim, depois a gente queria ouvir de vocês aí qual que é a compreensão de vocês a respeito disso. Mas do ponto de vista técnico, né, a escoliose vai ser toda deformidade que ela ultrapassa ali 10 graus, né? Ou seja, a gente vendo a criança ou adolescente ali de costas, no raio-x, a gente faz a medição, vai ultrapassar 10 graus, né? Acho que tão importante quanto o que é a escoliose é identificar, né, assim, os primeiros sinais e sintomas ali, né? Então, o adolescente, a criança com um ombro desigual, cintura desigual, escápula desigual, né? Um lado mais alto do que o outro. Esses são os primeiros sinais, e é interessante que normalmente as pessoas de casa não percebem, né? Uhum. É o professor, é o fisioterapeuta, né, que está fazendo às vezes uma fisioterapia para outra coisa, professor de balé, natação, é o tio que leva no clube,
Porque é uma coisa que vai evoluindo, né? Grau por grau, dia após dia, passa batido para o pai mesmo, né? E para a mãe, etc. Mas, bom, a escoliose acaba sendo essa deformidade que surge normalmente, na maioria das vezes, na adolescência e que tem esse valor acima de 10 graus, né? Levando para o ponto de vista técnico, mas que tem essas repercussões bem nítidas, né? Para vocês, assim, como que vocês percebem, assim, que quando chega lá na clínica de vocês, que esse relato, assim, do primeiro momento, assim, da percepção, né? O que os pacientes percebem primeiro, como que é esse primeiro contato do paciente com esse diagnóstico? E para a gente percebe que costuma ser um pouco, até um pouco trágico, assim, né? Muitos choram ali com esse diagnóstico, né? Algo que parece que se torna um fardo ali na vida do pai, do adolescente, né? Então, como que acaba sendo isso? É bem isso mesmo que você falou, Nilo. O pai e a mãe, por estarem ali no dia a dia com o paciente, ou então por muitas vezes por serem adolescentes, né? Eles se escondem com blusas grandes, com roupas largas, e aí muitas das vezes os pais não percebem. Quem realmente percebe ou é o professor de educação física, ou porque tirou férias, foi lá para a praia, foi para a piscina, aí a mãe nota. Geralmente são as avós, né, que percebem essa diferença, né, entre o que você citou aí, ombro, cintura mais marcada, cabeça mais para um lado, para o outro, entendeu? E aí é justamente isso, os pais geralmente quando descobrem, eles chegam com uma culpa muito grande, ainda dependendo do grau dessa escoliose, né? Eles se punem, eles ficam bastante chateados e se sentem culpados. Por que eu não vi isso? Por que eu não percebi isso? Mas é uma coisa como você falou, né? Não tem como a gente descobrir, um pai descobrir, porque a coisa vai indo e só consegue perceber mesmo quando a escoliose ela é mais grave, né? Ela é de moderada a grave, porque quando ela ainda está no início, você falou sobre conceito, segundo a SOSORT, né? E a SRS, que é a Sociedade Internacional de Ortopedia, né? Eles citam que é 10 graus, acima de 10 graus, que é considerado uma escoliose, e ainda tem que ter um componente rotacional, né? E aí sim é considerado a escoliose. Se tiver só 10 graus, ainda é considerado uma atitude escoliótica, né? E geralmente essas atitudes escolióticas não são percebíveis, né? Não são perceptíveis, né? E é assim que chega para mim, é pai chorando, que às vezes criança, eu estava contando um pouco antes de você chegar, Nilo, para o Matheus, que eu peguei um adolescente que ele estava com o pulso todo cortado por conta de vergonha do corpo, de não aceitar essa questão da escoliose. Então a gente pega muito essa questão não só da condição, né, da escoliose, é uma deformidade, mas a gente dentro da fisioterapia fala que é uma condição. Esses pacientes terem uma questão psicológica muito forte, né? Ainda mais no dia de hoje, o culto a uma beleza, um corpo que não é o padrão, né? Mas tornou-se um padrão, uma beleza que nem todo mundo tem, né? Não é. E só para finalizar aqui, acho que a Edelweiss falou bem, o que eu acho importante também na nossa clínica, ali na avaliação, ali conversando com os pacientes, é quebrar o paradigma de que o uso da bolsa me deixou torto. Não é assim. Você tem que parar de achar que o problema está na sua rotina ali, né? O nosso corpo é adaptativo, ele vai se adaptando na maneira como você sente, como a gente anda, dirige, né? No nosso dia a dia. E eles precisam entender que a escoliose, ela vai aparecer independente do fato de você usar uma bolsa muito pesada por um lado. Vou usar a bolsa do outro lado para compensar. E não é bem assim, né? Acho que você tocou num ponto extremamente importante, porque vocês percebem isso, tenho absoluta certeza que vocês percebem isso até mais, né, do que a gente, porque por mais que a gente dedique tempo ali no consultório, eu vou ver esse adolescente uma vez a cada mês, ou um retorno um pouco mais precoce por algum motivo, uma vez a cada 6 meses, vocês vêm ali 2, 3 vezes na semana, meia hora até 1 hora de duração, né? Então vocês conseguem entrar mais fundo até nesse aspecto psicológico e dessa busca por digamos assim, por um culpado, né? Existe uma busca por um culpado, né? Nessa questão, de maneira geral, quando a gente fala de alguma doença, né? E aí quer culpar a postura, quer culpar a escola, a cadeira da escola, quer culpar a mochila.
videogame, computador, telefone, mas isso aí que você tocou nesse assunto é muito importante, né? Já que a gente está falando do que é a escoliose, então, na verdade, o principal tipo de escoliose é a escoliose idiopática, que, na verdade, esse termo idiopático significa algo que a gente não entende o motivo pelo qual ele existe. Sem dúvida. Né? Então, o principal tipo de escoliose que existe, a gente ainda não sabe qual que é o motivo que ela surge. Tem alguns estudos na área médica, pelo menos, estão saindo aí mostrando uma participação genética, não que a genética seja algo definidor, né? Ou seja, a mãe tem, a filha vai ter. Mas existe uma participação aí de até 30% aí da genética no surgimento da escoliose. E realmente isso aí que você falou, que é a principal dúvida, né? E sempre que a gente fala disso, todo mundo abre o olho. Não é mochila? Não tem nada a ver com mochila. E é muito importante essa proximidade da equipe, né? Médico e fisioterapeuta, na minha opinião, por conta disso. A gente saber que a gente está mandando o colega, a criança, o adolescente, para um colega que está conversando a mesma língua, que está alinhado. Porque de vez em quando cai em alguns lugares assim, se o paciente chega lá, a pessoa fala outra coisa, fala que é a mochila que vai curar a escoliose, enfim. Então isso aí que esse tópico que você tocou, eu acho, do meu ponto de vista, é extremamente importante e é o que a gente vê realmente que tem maior impacto aí na hora que a gente conversa, né? Não só a questão da mochila, mas também chega muito para mim, meu filho tem má postura, por isso que ele ficou com escoliose. Não é a má postura. Exato. Agora, se o adolescente tem a escoliose, com certeza, uma mochila pesada e uma má postura, ela vai fazer com que vai aos pouquinhos aumentando, não numa proporção muito grande, mas fica mais evidente, exatamente, né? Fica mais evidente justamente por conta disso, Concordo. Mas não é o fator causador da escoliose. Como você disse, Nilo, tem a questão da genética, que realmente tem 30%, a gente agora tem outros estudos que tem outros fatores, né? Como a melatonina, a vitamina, o cálcio, né? Que hoje estão sendo alguns estudos que dizem, mas também é um percentual muito pequeno, né? Para dizer que, não, esse é o causador, né? Da escoliose. É um fator. Exatamente, é um fator que às vezes é o mínimo mas acontece também. Com certeza. Então, assim, deu para ver que a escoliose é uma condição bem complexa, né? Tanto na própria definição, no próprio entendimento da deformidade, ser uma deformidade tridimensional, e que leva a todas essas questões, tanto familiares como emocionais, psicoemocionais para as crianças, né? Que é uma fase de desenvolvimento, uma fase escolar bem complexa. Uma coisa muito importante a gente destacar também, que eu vejo, é que a escoliose é uma condição que ela é não limitante. Então, esse diagnóstico de escoliose não é necessariamente uma má notícia. O importante é a gente descobrir, fazer o diagnóstico correto para poder inserir essa paciente numa linha de tratamento, né? E muitas vezes a gente fala, ter escoliose não vai limitar o paciente a uma atividade física, a uma atividade recreativa na escola, a um esporte. Isso é que a gente poderia até trazer essa discussão aqui agora. Assim, o fato de ter escoliose não vai limitar ela a jogar bola, a fazer um balé, a fazer alguma outra atividade física junto com as outras crianças, porque isso colabora também na socialização dessa criança nessa fase de desenvolvimento desse adolescente. Então, até um ponto que eu queria discutir, assim, o papel dessas atividades físicas no desenvolvimento da criança. O que você tem um pouco para falar para a gente sobre natação, sobre balé e RPG na criança com escoliose? Tá, então, todas as atividades físicas, elas são bem-vindas. Muito pelo contrário, ela vai nos ajudar, porque nós sabemos que hoje em dia a questão das crianças que ficam mais tempo sentada no computador, sentada na escola, então tem poucas atividades físicas, né, que ajudam com a manutenção tanto da parte óssea, né, quanto da parte muscular. Então, assim, é muito bem-vindo. Só que as pessoas têm que entender que o pilates, que a natação, que o balé, que o RPG, no caso o RPG a gente deixa um pouquinho à parte, porque é um tratamento, que esses outros esportes, ele é um esporte, ele não é tratamento,
Ele não vai tratar o paciente com escoliose, ele não vai tratar a curva do paciente. Ele vai simplesmente nos ajudar para que o nosso tratamento tenha uma boa efetividade, porque esse paciente ele já vai começar a ter uma percepção corporal boa, ele vai ter uma musculatura boa, ele vai ter uma ossatura boa para nos ajudar. Seria isso. E o RPG, ele é uma reeducação postural. Ele serve para qualquer patologia da coluna. Mas para a escoliose, ele não é tão eficaz porque ele não trabalha a tridimensionalidade da curva. Sim, e a gente tem 3 pontos dentro da escoliose, né? Que primeiro tem a rotação, a lateralização e tem a retificação, ou seja, aquela coluna ela vai perder as curvas dela e vai ficar retinha. E o RPG, o tratamento do RPG, ele faz isso. Ele faz uma retificação na coluna, ou seja, vai piorar a escoliose. Então, assim, ele é excelente para uma hipercifose, para uma hérnia de disco, mas não para o tratamento da escoliose, que exige um tratamento nas 3 dimensões da coluna. Exato. Então, assim, a partir do momento do diagnóstico da escoliose, né, qual que é a melhor forma de realizar o diagnóstico? É o raio-x, né? A radiografia panorâmica, uma radiografia bem feita, com o paciente em pé, que a gente vai olhar tanto o aspecto de frente, de lado desse paciente, para poder entender as características básicas dessa curva. Então, igual a gente conversou, os sinais vêm dessa avaliação, muitas vezes feita em casa, na escola, pelos pais, na atividade física, mas o diagnóstico mesmo vai ser feito pela radiografia. E depois que nós fizemos o diagnóstico, muito importante vai ser a gente estruturar uma linha de tratamento, foi o que a Edelweiss iniciou essa conversa para a gente. Não necessariamente a natação, o RPG, o pilates, uma atividade de dança, ela vai tratar de forma sistemática, de forma específica a escoliose. Mas a gente queria deixar claro que ela não está contraindicada, ela é super bem-vinda. Mas muito importante a gente pensar como a gente vai tratar essa escoliose, né, e quais são as formas de tratamento. Claro que todo mundo já vem à cabeça o tratamento cirúrgico. Acho que quando alguém pergunta assim, descobre que tem escoliose... O colete, né? Os dois são estigmatizantes. Primeira assim. dúvida, assim, precisa operar? Ou vou precisar usar o colete, né? Então, tudo tem critérios para chegar nessa indicação. Mas começando a conversa aqui com uma escoliose mais inicial, ali de 20, 25 graus, num paciente ainda na fase de crescimento, que é aquele paciente que ainda não chegou na sua maturidade, ou seja, que ainda existe cartilagem de crescimento, cartilagem aberta, que ela vai crescer, passar pelo estirão de crescimento, os 2 principais tópicos aí de tratamento, né, para a gente poder conversar, vai ser o colete e os exercícios específicos de escoliose, que aí sim seria atividades com evidência no tratamento da escoliose. Eu acho que são 2 temas assim atuais e que gera muitas dúvidas para os pacientes. E alguém de vocês quer comentar um pouco sobre algum paciente que indicou um colete, que iniciou um tratamento específico e comentar um pouco sobre esses métodos também? Eu queria só, se você não importar, queria fazer uma pergunta para vocês. Posso? Eu vou só retroceder no tema aqui no nosso bate-papo. Porque sobre essa questão do tratamento ali, né? Que, claro, é isso que você falou mesmo, a atividade física não é o mais importante, assim, não é o tratamento em si. Mas dentre as atividades físicas, né? Tem academia, tem pilates, tem natação, tem funcional, tem de tudo, né? E as atividades aeróbicas, mas desde que geram um fortalecimento, normalmente ali do core, que é a nossa preocupação, tem algum que vocês veem assim, que dá um suporte melhor para esse desenvolvimento no tratamento da escoliose? Não. Qualquer esporte é bem-vindo. É igual pra gente. Não tem nada não tem nenhuma contraindicação. O que a gente vai fazer? Quando esse paciente vem pra gente, a única coisa que a gente vai fazer é reeducar esse paciente. Na verdade, o que os exercícios específicos para escoliose fazem? Eles fazem uma reprogramação cerebral. Eu vou ali formatar o HD, né, que é o cérebro, e ali eu vou começar a mostrar para ele onde que ele tem que trabalhar. E a gente leva esse trabalho para o esporte, para as atividades de vida diária, para quebrar um círculo vicioso que tem
dentro da condição da escoliose, entendeu? E aí a gente vai agregar esse paciente a começar a reeducar ele, por exemplo, no balé. Uma menina que tem uma escoliose torácica direita, né, ou seja, aquela curvinha direita, ela não vai poder fazer muitos exercícios caindo para o lado direito, então eu vou ter que reeducar ela aí para o lado esquerdo, para ela ir mais para o eixo central do corpo. Então só são os detalhezinhos que a gente vai ensinando para esse paciente, seja criança ou seja adulto, né, que a gente também trata o adulto na escoliose, só para ir fechando alguns detalhezinhos para que ele siga a vida dele normal, mas não tem aquele, a natação é o melhor esporte, o balé não tem. É como qualquer outra atividade que faz bem para qualquer um de nós. Acho que é importante frisar também que a coluna não é mais frágil, né? Ela não Exato. É disfuncional, assim, no sentido função que eu digo, ela não é disfuncional. O que é a função da coluna no final das contas? É dar sustentação e proteger medula e nervos, né? Então a escoliose idiopática, essa que não tem causa, acho importante a gente frisar isso aí também, né? Que ela não faz a coluna se tornar disfuncional a princípio, ela continua tendo uma mobilidade, claro que é igual você falou, ela vai movimentar melhor para um lado do que para o outro ali, isso tem que ser levado em consideração, mas ela não é disfuncional. Eu perguntei isso aí porque até, assim, eu também não percebo diferença e estimulo qualquer atividade física, né? Mas é uma pergunta muito frequente no consultório, né? E acredito que deva ser ali para vocês, né? Doutor, pilates, é natação e pode para musculação, doutor? E pode isso, pode, a gente libera. Ô Nilo, uma coisa que eu acho importante também a gente colocar aqui é porque quando a gente vai basear o tratamento, a indicação de algum tipo de atividade, depende muito da sintomatologia, porque às vezes a pessoa tem uma escoliose, mas ela não sente dor, enfim, a gente só observa que tem, e agora o que eu faço? Né? Então, muitas das vezes, a gente, durante a avaliação da fisioterapia, a gente observa, claro, a história do paciente, e tenta entender a sintomatologia, se realmente está doendo, se está limitando, se é um fator limitante, e a gente entende, e aí sim, baseado naquilo que ele passa para a gente dentro da avaliação que a gente faz ali no paciente, a gente pode direcionar algum exercício que a gente acha que tem mais relação com a limitação dele, mas não necessariamente com o objetivo de tratar a escoliose em si, que aí eu acredito que vem muito mais com a Edelweiss, que é um método específico para tratar a escoliose em si. Aí eu só vou fazer mais uma perguntinha que é uma dúvida realmente, e aí a gente pula para essa parte e deixa a Edelweiss aí dominar. É o seguinte: existe um limite do ponto de vista, porque pra gente na ortopedia existem pontos de cortes muito bem definidos, né? De tantos a tantos graus, né? Então, assim, de 10 a 20 observa, de 20 a 30 colete só se estiver progredindo rápido, de 30 a 40 sempre colete, 40 sempre cirurgia se tiver ainda imaturo esqueleticamente. Em resumo, a gente tem pontos de cortes muito bem definidos. E para vocês na fisioterapia, para aplicar o tratamento fisioterapêutico, assim, existe algum ponto de corte, algum momento que vocês falam assim, não, a partir daqui, não adianta a gente fazer mais nada, não tem nada que eu possa colaborar. Existe alguma coisa nesse sentido? Existe. Desculpa, rapidinho. Gente, eu quero agradecer de verdade, de coração, o convite que o Dr. Matheus, o Dr. Nilo me fizeram, que eu trouxe aqui a Edelweiss para que vocês entendam, conheçam um pouco o método, mas eu preciso sair, quero agradecer de verdade, de coração mesmo, e dizer que a Reactive, a Edelweiss, a gente está de braços abertos aqui para poder estreitar as nossas relações, a nossa parceria. Muito obrigado por tudo, desculpa mais uma vez. Sempre bem-vindo, André. Mas meu filho está me esperando. Tá certo, vai com Deus, a missão é nós que agradecemos a presença e a colaboração. Eu que agradeço de verdade, tá? Tô muito satisfeito. Muito bom. Tá bom. Abraço, fica com Deus. Então, retomando aqui agora, né, Edelweiss, depois que o André saiu, queria entender justamente essa questão dos pontos de corte, como que vocês guiam o tratamento, né, até onde o tratamento fisioterapêutico vai, se tem algum grau, assim, a partir de onde é mais efetivo, menos efetivo, lança mão de um método, lança mão de outro, como que funciona isso para vocês? Tá.
Como que funciona para a gente? Nós seguimos um guideline, né, ou seja, algumas orientações, né, internacionais a respeito do tratamento, e é mais ou menos o que vocês seguem, né, que até 25 graus a gente faz exercícios específicos para escoliose, de 25 graus a 40 graus a gente entra com os exercícios mais o colete, né, e acima de 45 graus, dependendo de como é essa curva, é cirúrgico. Mas tem todo um trâmite, né, um passo a passo, até chegar num processo cirúrgico, até chegar num uso de um colete. Então, a gente alia os exercícios específicos num primeiro momento até 25 graus e depois até uns 40 graus a gente usa o colete mais os exercícios. A partir daí, realmente não tem mais como agir. Né, a gente não tem como atuar ainda, principalmente se essa criança ou esse adolescente tiver com a sua maturação óssea ainda no auge. Então tem algumas curvas, né, que realmente vocês podem falar com mais propriedade do que eu, que realmente não tem o que fazer, e aí é cirúrgico. Né? Então segue bem parecido mesmo, né? Eu acho. E aí eu acho que agora pode entrar nesse assunto aí, Matheus, sobre a cirurgia aí. Eu acho que podia trazer, então assim... vou deixar a Edelweiss falar, mas só para a gente poder fazer um raciocínio assim, né? Porque eu acho que é um tema novo para muita gente tem os pacientes com escoliose, a família no consultório, na hora que a gente encaminha o paciente para uma atividade, para exercícios fisioterápicos específicos para escoliose, eles não entendem, eles acham uma palavra grande, mas que às vezes na cabeça deles isso não traduz em o que vai ser feito com o paciente. Então acho que eu queria pedir para você poder falar um pouco a gente da sua experiência, poder contar como são esses exercícios específicos para escoliose e como seria assim o início de um tratamento, uma avaliação inicial, o que o paciente esperaria do início desse tratamento, o que ele vai encontrar. Você poder trazer um pouco da sua experiência para ver se ficar mais factível para quem está ouvindo. Certo, então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso, depois do encaminhamento, né, do médico para fazer os exercícios, eu preciso de um raio-x, como você falou. A gente precisa de um raio-x panorâmico, né? A gente pede até a altura dos trocânteres, porque a gente também tem todo um critério de avaliação. E dentro desse critério de avaliação, a gente vai avaliar o paciente no plano coronal e no plano sagital. Como é que está isso? Ou seja, o que significa isso? O paciente de frente ou o paciente de lado? E aí, dependendo dessa curvatura, do ângulo que tem, porque assim, o paciente de escoliose, ele não é somente um ângulo de Kolbe, né, que é o grau do tanto de que ele desenvolveu essa lateralidade da coluna, né, que a coluna foi para o lado. Mas a gente também tem o grau de rotação, a gente tem ver a maturação óssea, a gente precisa ver a maturação óssea, porque através dessa maturação óssea a gente tem uma tabela de pico de crescimento e a gente sabe orientar o pai ou a mãe se essa criança está dentro dessa fase, se a gente precisa ficar em estado de alerta ou não, né, para justamente ficar acompanhando essa curva de tempos em tempos, né? Esse paciente tem que ficar vindo no consultório, mas num primeiro momento esse paciente vai vir. Aí, dependendo do grau de escoliose dele, a gente vai fazer o tratamento uma vez por semana. E aí, dependendo, a gente vai fazer 2 ou 3 vezes na semana. Vai depender do grau da escoliose dele, do tempo de maturação, ou seja, se ainda ele está em desenvolvimento, ali bem no início do pico de crescimento, né? Geralmente, como a gente tem citado, que é na fase da adolescência, é bem na fase da puberdade, né? Também tem uma coisa muito importante para falar, que nós não falamos aqui, que geralmente a escoliose acomete mais as meninas do que os meninos, verdade, né? Uma proporção mais ou menos de 4 meninas para 1 menino, não se sabe, né, por que isso acontece, mas geralmente é mais as meninas. E a partir do momento que esse paciente chegou lá, eu fiz a avaliação, colhi todos os dados, colhi o histórico desse paciente, tanto desde o nascimento dele, o histórico da família, para a gente ter uma noção, olhei todos os exames, a gente começa o tratamento, é determinado esse tratamento. O paciente vai fazer 1 vez por semana. Como é que é feito isso? O tratamento, em média, é de 50 minutos a 1 hora. E qual é o objetivo da gente? Primeiro, ensinar uma correção tridimensional. Começa já daí. Depois eu vou fazer a conscientização desse paciente do que ele tem, tá? A partir da conscientização desse paciente, eu vou tentar manter essa postura corrigida, né? Através de exercícios. Como é que são esses exercícios? São exercícios comuns do dia a dia, associado, no caso do método Schroth, a gente trabalha bastante a respiração e o autocrescimento o tempo todo, que é a base de tudo,
tá? Sempre o paciente está crescendo, porque eu preciso descomprimir essa coluna, né? E depois que a gente fez a correção tridimensional, fez a manutenção dessa postura, a gente vai educar esse paciente. Ele educar a ele se manter nessa postura, entender como é a curva dele, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, como ele deve estudar, como ele deve fazer as atividades físicas dele, como ele deve se portar dentro da escola, né? E aí, a partir disso, a gente já entra dentro da atividade diária. Então, isso é um passo a passo, por quê? A escoliose, ela tem o fator físico, mas ela começa com uma questão neurológica, né? Lá na informação cerebral. E eu preciso mudar essa configuração cerebral dele. Eu preciso fazer com que o padrão que está desenvolvendo a escoliose seja cortado. O ciclo vicioso seja cortado. E é através desses exercícios, através do autoconhecimento, através da conscientização, olha, você não pode cair para cá, traz ele mais simetricamente, você tem que sentar mais desse lado, apertando o bumbum, não deixando cair para o outro lado. E a gente vai conscientizando esse paciente, e a partir daí, quando ele começa a desenvolver, a entender o que ele pode e o que ele não pode fazer, a gente entra com exercícios mais ativos, a gente entra com exercícios de desestabilização, para ele ter um tônus maior, né? Para ele trabalhar a questão muscular, porque também geralmente, às vezes tem um enfraquecimento muscular, a gente precisa ver, ou então uma musculatura está em excesso de tensão, a gente precisa ali de repente liberar uma musculatura ali da lombar, para liberar, para que ele tenha uma aderência melhor no tratamento, para que ele consiga até fazer os exercícios, porque às vezes o paciente chega ali tão endurecido que ele não consegue fazer exercício. E assim, o que a gente observa no tratamento, que as curvas de escoliose, que elas são mais maleáveis, a gente consegue ter um resultado muito mais rápido. E as curvas que já têm uma escoliose mais rígida, né, já está mais rígida, o resultado é um pouquinho mais lento. E no caso do tratamento específico para escoliose para adolescente, o primordial da gente é a gente tentar parar essa curva. Sim, óbvio, sim. A gente não vai conseguir isso todas as vezes, ainda mais dependendo da agressividade dessa escoliose. Mas o objetivo é esse, parar a curva. No caso dos adultos, a gente vai devolver a estética desse adulto e tirar a dor. Então, para adolescente e criança, é parar a curva, e se caso o adolescente tenha alguma dor, a gente ajuda nessa questão da dor e da estética, certo. E do adulto é dor e estética. É isso que a gente atua. E existe em algum momento, assim, objetivo de correção? Eu digo porque ainda de forma geral a gente sabe que os estudos vão se desenvolvendo e novos conceitos vão surgindo, mas até o momento de regra geral na área de coluna não existe muito bem esse conceito ainda da correção, né? Ou seja, assim, quando eu digo assim, a correção de deixar reto assim mesmo, né? Assim, seria algo mais cirúrgico, mas na fisioterapia, qual que é o entendimento a respeito da correção? É trazer esse paciente para o máximo de simetria que a gente consegue dentro da estrutura escoliótica dele. Entendeu? É isso que a gente vai fazer. É melhorar o equilíbrio mesmo. Exatamente. Se ele está todo deslocado para a direita, vamos dizer assim, a gente vai tentar trazer ele o máximo possível para o eixo, tentar nivelar o ombro, conseguir um nivelamento de ombro, uma diminuição da cintura. E assim, todo o tratamento dos exercícios específicos, a gente começa pela pelve. A gente tem que estabilizar essa pelve estabilizada, a gente começa a dar os comandos para que ele vá se ajeitando. Então, é sempre da pelve para cima que a gente faz a correção. A pelve seria a parte-chave, né? A base de tudo. É ótimo. Acho interessante, vou frisar uma coisa aqui, porque às vezes quem está ouvindo às vezes não fica tão claro porque não é da área técnica, né? Porque a gente, quando está falando aqui do ponto de vista ortopédico da correção, a gente está falando de pegar uma curva de 50 graus e transformar ela numa curva de 10 graus, de 20 graus, né? Cirurgicamente. Ou com o uso de um colete, conseguindo alguma correção. E o que a Edelweiss está trazendo, que eu estou entendendo, é que consegue uma certa correção, mas muito baseada na melhora do equilíbrio. A curvatura muitas vezes está ali, mas o tronco ele fica melhor equilibrado, né? Digamos, não pende nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, e isso traz uma melhora também estética na maioria das vezes, sim. Né? Então é interessante pontuar isso, que na verdade são critérios, pelo que eu estou entendendo,
Lógico que vocês devem fazer um acompanhamento com raio-x, pelo que eu estou percebendo, sim, mas mais voltado para o equilíbrio do tronco, não necessariamente para o valor angular. Seria isso? Não, nem todas as vezes a gente consegue, Nilo e Matheus, desenvolver esse angular. Por exemplo, eu estou com uma paciente, estava contando pro Matheus um pouco antes de você chegar. A gente conseguiu, ela tinha 48 graus na curva torácica, né? E com os exercícios em 6 meses a gente conseguiu, né? É um trabalho em dupla. Eu não faço nada sozinha, eu preciso muito da ajuda dos pais. Os pais têm que ter uma participação muito ativa no tratamento e a disciplina do paciente, entendeu? A gente conseguiu reduzir essa curva de 48 graus para 20 graus em 6 meses. Mas o quê? Ela acabou de completar 14 anos, não terminou a maturação óssea dela e a curva dela era flexível. Então é muito variante isso, a gente consegue diminuir, já teve paciente que eu já consegui praticamente zerar o grau de escoliose dele, mas tem várias variáveis envolvidas, né, e a maturação óssea e a questão da flexibilidade dessa curva vai ajudar muito a gente nessa evolução, né, do tratamento. Frisar, igual você comentou, acho muito importante que mais do que se atentar ao ângulo de Kolbe, né, um valor numérico, muitos pacientes perguntam, doutor, com colete, com exercício fisioterápico, eu vou curar a minha escoliose? Não, a gente não vai. Às vezes a gente pode ter um ganho, que a gente ainda não sabe se esse ganho vai se manter ao longo da vida adulta. Pode ser que depois que a gente tira o colete, pode ter algum regresso, um aumento desse Kolbe, mas mais do que o Kolbe é a função, é a dor, é a estética, é a simetria, né? Esse paciente está com o tronco mais compensado, está mais equilibrado. Isso reflete muito no dia a dia do paciente. Eu acho que sempre respondo os pacientes. O objetivo do tratamento não cirúrgico, do colete, dos exercícios específicos é reduzir a progressão e o nosso principal objetivo é essa curva não se tornar uma curva cirúrgica. Esse é o objetivo, é a gente passar a fase de crescimento, chegar na maturidade esquelética e pegar um paciente que iria evoluir para a cirurgia e deixar esse paciente, tirar ele da fila de cirurgia. Esse é o objetivo do tratamento conservador, que eu sempre falo para os pais, é evitar o tratamento cirúrgico. Em muitos casos é possível através dos exercícios específicos e o colete bem indicado, né? Então é o que eu vejo assim de muito importante. Em alguns casos, infelizmente, vai evoluir para o tratamento cirúrgico, e daí vamos dizer, seria mais outro podcast de conversa que a gente vai ter. Mas o que eu acho que de hoje, agradecer muito sua participação, que a Edelweiss tem um conhecimento vasto aqui, já há anos estudando, e pôde trazer para a gente de forma bem concisa e de forma bem clara aqui o entendimento desses exercícios específicos, exercícios fisioterápicos específicos de escoliose, né? Que é uma realidade nossa, é o que mais vem mostrando evidência em conjunto com as órteses, com o colete, para a nossa prática clínica. Queria saber se eu posso fazer mais uma pergunta aqui para... Pode fazer todas as perguntas. Para a Edelweiss aqui. Anfitrião, permite? Claro. Perfeito. Vamos abrir uma exceção, porque Tá certo. É sobre o colete, né? Que eu vejo que você tem uma vivência aí com a questão do uso do colete, e colete é sempre uma dúvida, e colete é muito estigmatizante também, principalmente quando a gente fala do uso do colete Milwaukee, né? Que é aquele colete que vem aquele aro de metal aqui no pescoço. A adolescente, coitada, para a menina, que a mulher é muito mais ligada na estética, isso é algo que... Eu não sei o que é pior, se é a escoliose ou se é o colete, né? Assim, sendo bem sincero, né? Mas o pessoal agora tá tendo muito uso agora também do Rigocheneau, né? Que é aquele colete 3D, né? Isso. Que corrige também esse componente, que tem a proposta de correção também desse componente rotacional. E como eu vejo que na abordagem, no método que você utiliza, tem essa abordagem completa, né? Não só de alinhamento olhando de frente, né? No coronal, no sagital, olhando de lado, mas também esse componente rotacional, de rotação do tronco que a escoliose traz. Queria saber se na sua prática você percebe uma diferença, assim, de fato, entre os coletes. Sim, assim. Por exemplo, o colete de Milwaukee, na verdade, ainda são citados 3 coletes principais, né? Hoje em dia é o Milwaukee,
o de Boston, né? Isso. E o 3D, que é o Rigo Chinot, né? Como é que funciona isso? O colete de Milwaukee, ele é da década de 1945. Olha o tanto que a gente evoluiu, né, em todos os aspectos da medicina, na fisioterapia, ele foi bom naquela época. Hoje em dia não se usa mais. O Boston, ele não vai corrigir a tridimensionalidade. O 3D, sim. Como é que é feito esse colete? Esse colete é feito um escaneamento no corpo do adolescente, e baseado nesse escaneamento, ele vai pegar exatamente onde tem os pontos de pressão para a gente poder trabalhar. Como é que é feito isso? A escoliose, como ela vai se desenvolvendo, ou em curva C ou em curva S, são direcionamentos vetoriais, né? Então, se eu caio para cá, eu tenho que ter um vetor que vai me puxar para lá. Em contrapartida, eu tenho que ter um outro vetor para não me deixar ir para um outro lado. Então, é isso que o colete vai fazer. Ele vai pegar pontos estratégicos, né, para que não deixar que essa escoliose evolua mais e vai atuar diretamente no ponto que eu preciso trazer essa coluna para o eixo. É mais ou menos isso daí. E você nota, assim, nos pacientes com esse colete uma melhora associada? Sim, eu anoto comparando muito. com Boston, né? Não vou nem falar de Milwaukee, que hoje já é tanto na nossa prática. É notável. Quando a gente também pega um ortesista bom, porque eu também já peguei pacientes que já fizeram 3 vezes o colete, na terceira vez eu já estava assim, quase arrancando os cabelos, porque vinha errado. E assim, a gente mostra, a gente tenta, eu sei que é a área dele, mas a partir do momento que a gente entra para essa área, a gente também começa a estudar. Porque eu preciso ter uma efetividade nessa melhora da escoliose. E querendo ou não, a gente tem que saber os pontos ali que o colete tem que agir. Então a gente tenta, em contrapartida, conversar com o ortesista, falar com ele. E assim, é bem triste quando a gente pega coletes mal feitos, porque eu peguei uma paciente que ela não tinha curva escoliótica na lombar. E ela desenvolveu por conta de um colete mal feito, sabe? E não foi pouca coisa, não. Foi bastante coisa. Então, assim, a gente tem que ficar atento nessas questões, né? O colete, a qualidade do colete, Qualidade o ajuste do colete, saber que esse colete está sendo efetivo. A gente fala esse colete, como se fosse algo assim, vai lá, compra e usa. Exato. Mas como toda a parte da escoliose que a gente está conversando, é um tratamento individualizado, né? Para todos os aspectos, o colete é mais um dele. Exatamente. É isso aí. Era essa a minha dúvida. Tem mais alguma pergunta? Não, tem. Eu queria só falar uma coisa, questão do tratamento da escoliose, é que às vezes os pacientes chegam com muita ansiedade a diminuir, como vocês falaram, o ângulo de Cobb, vamos melhorar a estética, só que para o tratamento ter efetividade, para eles notarem alguma efetividade nesse tratamento, eu preciso de 6 meses de tratamento. Claro que um adolescente, ele só vai terminar de fazer o tratamento de escoliose quando acabar a fase do pico de crescimento dele. Aí a gente vai desmamando, no caso de pacientes com colete, a gente vai desmamando o colete, e no caso que não tenha colete, a gente vai ficar até a fase da maturação óssea, entendeu? Terminou a maturação óssea, só que todos esses pacientes, eles são orientados que eles têm que fazer exercício físico pro resto da vida. Tudo aquilo que eu ensino para eles ali no consultório, eles vão ter que levar para toda a vida. Tanto que um dos sucessos do tratamento não é só os exercícios dentro do consultório. Esse paciente, ele é passado para ele através de vídeos, exercícios para eles fazerem todo dia dentro de casa. Aí varia conforme a curvatura dele. Ele vai fazer de 20 minutos a 1 hora, todo dia, de domingo a domingo. Ele só não vai fazer o exercício o dia que estiver comigo lá no consultório. Fora isso, ele vai manter esse exercício, os exercícios que foi... E aí eu vou trocando os exercícios, a gente vai fazendo. Os pais filmam, os adolescentes filmam, mandam para mim, eu vejo onde está errado, eu vejo onde que eu tenho que dar o comando verbal, ou então a direção vetorial para esse tratamento, e aí ele vai fazendo, e a gente vai trocando figurinha. Então, ou seja, esse paciente, ele não é só atendido no consultório, ele é atendido todos os dias. Perfeito. Que só não essa questão. O tratamento não se resume a ir lá e fazer a sessão, pronto, né? 50 minutos e para casa e acabou, né? Exato. Levar isso pro dia a dia. E esse ponto também do tempo é que o principal benefício começou a ter mesmo após 6 meses, principalmente nos pacientes que fizeram de 6 meses a 1 ano, no mínimo, né? Então, realmente é um tratamento longo que não vai se resumir a um número específico de questões, um número específico de sessões, né? Vai ser um tratamento que o paciente vai levar para a vida dele. Exato. Interessante. É isso aí, concordo.
Mais alguma questão? Quer conversar? Então, novamente agradecer a participação de todos, a participação do Nilo, o André que precisou sair um pouquinho mais cedo, e agradecer a Delvais por colaborar com a gente com todos esses conhecimentos específicos sobre escoliose e trazer de forma clara para a gente esse tema que é tão complexo, que é tão... não é simples de entender assim, mas com essa conversa eu acho que vai colaborar muito para o entendimento dos nossos pacientes, dos pacientes com escoliose que já estão em tratamento ou que vão iniciar o tratamento. E esse é o nosso objetivo de hoje. Se a gente chegar perto disso, eu acho que foi cumprido. Agradecer certeza. novamente a todos. Eu quero agradecer também. Parabenizar, né? A oportunidade, né? E só enfatizar que o que você falou no início, né, Matheus? O quanto antes a gente detectar essa escoliose, menos sofrimento, né? Tanto para os familiares como para esse adolescente a gente vai ter. E mais sucesso a gente vai ter no tratamento. Exato. Né? É isso. E muito obrigada pela oportunidade, por poder falar desse assunto que eu sou apaixonada e que eu tenho resultados fantásticos, né? E poder levar informação para muitas pessoas que precisam saber. A gente que agradece, obrigado por ter vindo. Parabéns, né? Porque é informação de qualidade e com certeza muito relevante aí para todo mundo que passa por isso e que tem essa curiosidade. Obrigado, Delvais. Obrigada.